Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. O Pix está no Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. E Fê Comércio Sesc Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Muito boa noite. Estamos começando o Virando o Jogo desta segunda-feira, com muitos assuntos aí envolvendo especialmente a dupla Grenal. E dentro de campo, né, tivemos uma rodada aí de Grêmio Internacional que podemos dizer positiva. O Internacional conseguindo um empate lá em Belo Horizonte diante do Atlético Mineiro é um bom resultado, sem dúvida alguma. E o Grêmio, uma goleada 4-0 dentro de casa, em cima do Vasco da Gama. Coitado do Vasco, hein? Quem te viu e quem te vê, onde é que anda o Vasco da Gama? Bom, esses e outros assuntos que surgirem aí ao longo do programa, nós vamos estar debatendo aqui com os colegas que se fazem presente hoje. João Dístima, do Jornal do Comércio. Tudo bom, João? Seja bem-vindo novamente. Tudo bem, Rogério? Boa noite aos demais integrantes da bancada. Satisfação mais uma vez estar aqui no Virando o Jogo contigo. Muito bem. Pulamos para outra ponta com o Gutierre Sanches, da Rádio Guaíba. Tudo bom, Gutierre? Tudo bem, Rogério? Tudo bem? Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estou te ouvindo nos comentários aí, rapaz. Obrigado, obrigado. Tá bem, hein? Comentário, debate, tá... Beleza. Tô gostando, né? É o que a gente quer, mas tem que se preparar um pouco. Né? Para a gente desenvolver tese, dar opinião, uma beleza, né? Felipe Conrad, tudo bom, Felipe? Bem-vindo de novo aí. Felipe, como é o nome da assessoria? CLK Assessoria, mas CLK. Agora também trabalhando diretamente com o projeto do Grêmio Futebol 7. Então, Futebol 7, está ali a camisa do Falcão ali. Né? Ontem, inclusive, a gente conseguiu a vaga para o Mundial de Clubes na Rússia, né? Então foi algo muito comemorado. Chegamos à final da Liga das Américas, que é uma espécie de Libertadores. Agora a gente aguarda o adversário que vem da sede de Buenos Aires, onde jogam argentinos, paraguaios, uruguaios, colombianos e mexicanos. Tudo isso em função da bandeira, né? E aqui jogaram aqui quem? Chilenos e brasileiros. Tinham muitos brasileiros, né? Porque naturalmente, assim como na Libertadores, são os times mais fortes ao lado dos mexicanos e dos argentinos. Então a gente agora vai para a final, mas já com a vaga, né? Já com a tranquilidade. E como é que foi essa disputa? Olha, foi muito, muito pegado, especialmente a partir das quartas de final. O Grêmio, ele sobra na fase de grupos, né? Porque o plantel, ele realmente ele é muito diferenciado em relação ao que a gente está acostumado a ver. Porque é a profissionalização da modalidade. É realmente os atletas treinando 3 vezes por semana na quadra, mais todos os dias no centro de treinamento, com preparação física, com fisioterapeuta. Então, é um processo diferenciado para a modalidade. E aí, na fase de grupos, teve 22-0, maior goleada da história da competição, que já existe desde 2014. Quem? O Grêmio aplicou 22-0 no Real Academia do Chile, em chilenos. E aí o mais engraçado foi que quando acabou a partida, não tinha briga, não tinha nada. Os caras estavam lá querendo tirar selfie com o Falcão, fazendo fila para tirar selfie com o Falcão. E aí depois, sim, nas quartas de final contra a Chapecoense, um jogo extremamente pegado, 3-3, a gente abriu 3-0, o fixo deles fez 3 gols, que é um jogador espetacular, atua no campo, jogou no Madureira profissionalmente, agora no Campeonato Carioca, foi para os pênaltis, aí brilhou o risco, né? Nosso goleiro conseguiu fazer grandes defesas e na semifinal o Corinthians... Foi hoje que ele esteve aqui no programa, ao meio-dia, no RDC Esporte, com o Guilherme, com o Ângelo Afonso. E aí a semifinal, na realidade, que a gente tratou como uma final, porque valia a vaga no Mundial, que era o principal objetivo, foi contra o Corinthians, 2-0, saímos ganhando no primeiro tempo. Depois o Corinthians, um time muito entrosado, com muita posse de bola, tocava, girava, um time de futsal. E aí de novo apareceu o risco, apareceu o nosso goleiro para ser decisivo. Tivemos a melhor defesa, 7 gols sofridos e o melhor ataque, mais 50 gols, 55 se não me engano, e o artilheiro que foi o Kojak, camisa 9. E além do Grêmio vai outro também ou era uma vaga só? Da Regional Porto Alegre, da Regional Brasil, o Grêmio. Agora da Regional Argentina sai mais um classificado para o Mundial de Clubes. Ah, muito bem. Vai ser na Rússia em agosto, no dia 15 de agosto. Vai ter a disputa entre esses dois, entre sim, o Grêmio... Sim, vai ter a disputa da final. A gente vai ter que aguardar agora por conta da pandemia, né? Então, na Argentina vai ser realizado em março, provavelmente na primeira quinzena de março. Não está sendo agora, então? Não está sendo agora. E aí, depois disso, vai ter um jogo de final, eles ainda vão conversar. Se for um mexicano, provavelmente só um jogo. Se for um argentino ou um uruguaio, partida de ida e volta. Os campeões de lá os campeões de lá contra os daqui. Mas ambos já têm a vaga no Mundial de Clubes. No Mundial, que vai ser onde? Na Rússia, em agosto de 2021, na primeira quinzena. E aqui a disputa foi onde?
Aqui foi no Complexo Esportivo Rodrigo Mendes. O Rodrigo Mendes é um dos idealizadores, né, da Federação Internacional, ele faz parte do conselho, então ele tem muita entrada em todo o futebol 7, foi um cara que apostou desde o início na modalidade. Que legal, porque a gente correu o risco, inclusive, de ter essa disputa indo para fora do estado, né? Sim. Pela questão da bandeira vermelha e tal, quase perdemos essa disputa para... Seria Florianópolis, né? Isso, iríamos para Santa Catarina ou até mesmo para o Paraná. Estava sendo cogitado ir para o Paraná, mas aí acabou ocorrendo a liberação e foi tudo claro. Com parâmetros não pôde entrar familiares, não pôde entrar uma série de pessoas da comissão técnica que ficaram no CT, por exemplo, vendo o jogo. E o mais legal tem sido a resposta do torcedor, porque nós começamos com transmissões de 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, lá no início com transmissões próprias, inclusive comigo, com o César Fábio, com o Henrique Pereira, todos que já passaram aí pelas rádios do Rio Grande do Sul. Sim, e que tem ligação com o Fut7, com o Futebol 7. Exatamente. E agora, por exemplo, nos jogos da final, a gente tinha 13.000 pessoas ao vivo no Facebook, e isso, equipamentos, né? Porque hoje o Facebook está na TV, ele já não está mais só no Facebook, então muito mais pessoas viram, e nas partidas do Falcão, na estreia do Falcão, foi o recorde mundial, 35.000 pessoas no YouTube dele ao vivo. Antes da gente falar do futebol de campo, vamos continuar nessa do Futebol 7, porque o Futebol 7 está crescendo, né, de uma forma impressionante no Brasil todo, e acredito que da maneira como foi com o futsal, vai também se espalhar. E essa goleada que houve foi em cima do time chileno, né? Daqui a alguns anos já não vai ser mais essa facilidade. Exatamente como foi no futebol de salão, né? Hoje futsal. Né? A tendência deve ser essa. Tá? Hoje nós temos mais de uma liga no Futebol 7. Tá? Talvez... Mas há uma mudança na Futebol 7 Brasil, que é a liga dos grandes clubes, dos times de camisa. Tem Vasco, tem Flamengo, tem Corinthians, tem Chapecoense, tem Curitiba. Enfim, os grandes clubes estão representados nessa liga. É que ela não permite que o atleta atue em outra liga do Futebol 7. Então, o atleta tem que ser exclusivo. Então, essa é a questão que eu ia falar justamente sobre ter havido essa liberação. Num primeiro momento houve a proibição e depois a liberação. Porque hoje o Futebol 7 está se mostrando, mesmo que ainda não tenha uma característica exclusiva do profissionalismo, ele está se mostrando isso. O Grêmio talvez seja o exemplo mais direto a respeito disso. Mas outras equipes também, né, de clubes grandes, ou mesmo que não sejam vinculados a grandes clubes, como o caso da Chapecoense. A Chapecoense ela tem uma parceria, né? É um clube que representa a camisa da Chapecoense, como outros da modalidade, mas Chapecoense, Vasco, Flamengo, Corinthians, Ponte Preta, Curitiba, são equipes bem fortes. Isso está acontecendo em Santa Catarina, como no futebol feminino, o Kinderman foi representar o Avaí, né? Fizeram essa fusão. Mas enfim. Vice-campeão brasileiro. Perdeu a final para o Corinthians ontem, no futebol feminino. E sabe por que eu aposto muito? Porque é a modalidade que eu aposto foi a última que todos na mesa aqui praticaram. Eu ia falar isso agora. Exatamente. No mínimo, o mais praticado. De futebol, seja futsal, futebol de areia. Eu acho que é o mais praticado é o futebol 7. Porque tu consegue desenvolver. Quadras, né? Tu consegue desenvolver. Eu, por exemplo, depois que eu parei com o futebol de campo, eu fui para o futebol 7. Né? E não peguei essa fase já, vamos dizer, semi-profissional ou profissionalizante do futebol 7. Senão poderia ter jogado até um pouco do futebol 7. E tem muito campeonato espalhado aqui pelo Rio Grande do Sul, né? Tem muitos campeonatos amadores, né? Amadores ou semi-profissionais espalhados. Tem a Liga Gaúcha, enfim, tem vários times e tem, inclusive, questão salarial. Jogadores recebem para participar. É algo que começou assim e agora está se espalhando para os clubes e provavelmente vai tomar algo parecido com o que foi o futebol feminino, né? Eu acho que é essa a tendência, que se siga uma profissionalização e daqui a pouco se cria uma liga um pouco mais forte, aqui o futebol brasileiro até mesmo. Mas, Felipe, antes da gente passar para o futebol de campo, eu queria, né, nessa questão do futebol 7, que tu contasse como é que foi essa jogada do Falcão vir para o Grêmio. Bom, foi um processo bem interessante porque, claro, durante essa pandemia a gente precisou mobilizar algumas questões que acabaram ficando travadas, né? E nós tínhamos contratado o Vassoura, que ele foi o melhor do mundo na temporada passada de futebol 7, na temporada de 2018. Mas por uma divergência, ele tinha que jogar futsal nos Emirados Árabes, as datas não iam fechar mais.
Então surgiu essa ideia, essa possibilidade de se investir em um outro grande nome, um nome que desse visibilidade para a camisa do Grêmio, que desse visibilidade principalmente para a profissionalização da modalidade. E aí que entrou o Falcão. E eu tive contato direto com ele, tá fazendo assessoria de imagem, né, dele durante todo esse período no Grêmio, vou continuar a partir de agora também, e é um cara muito simples, isso me chamou muita atenção também pelo discurso dele. Ele disse, estou vindo aqui porque eu quero voltar a competir, eu quero ter aquele tesão, né, que a gente diz, mas também porque eu sei que eu vou deixar um legado e que eu vou criar uma cadeia de empregos, eu vou criar uma série de outros clubes que vão começar a investir na modalidade, eu vou transformar, quem sabe, a modalidade do futebol 7 em um outro patamar. Porque a camisa do Grêmio, por si só, faz isso com o torcedor, né? A resposta que a gente está tendo. Sem dúvida. Na primeira semana, a gente teve quase 200 camisetas vendidas dele, a oficial, né? A R$300, aquela com assinatura, enfim, com todos os detalhes. Então, é um número bastante grande, bastante expressivo para a modalidade. Foi a primeira camisa de clube do futebol 7. Antes, todas apenas... colocava o nome, né? Não tinha a especificidade do futebol 7. E essa mudança de patamar que acredito que o Falcão vai trazer para o Grêmio, para o futebol 7, é um showman, né? Sem dúvida. O que ele faz com a bola no pé, 43 anos e ainda assim... É que eu ia dizer a respeito do adjetivo que tu usaste para ele, simples. Simples fora de campo, porque dentro de campo é um monstro. Né? É um monstro. Foi no futsal, poderia ter sido no futebol de campo também, talvez a fama que ele já tinha do futsal o tenha prejudicado nisso. Ele fala muito da relação com o Leão no São Paulo, né? Não. Que não foi das melhores e acabou bastidores prejudicando e ele realmente odeia o Leão. Ele acha que ele foi totalmente triturado pelo Leão. Mas eu digo assim, se ele não tivesse toda a fama vindo do futsal, porque vários outros jogadores começaram no futebol de salão ou já no atual futsal e migraram para o futebol de campo, mas não eram nem sombra do que era o Falcão, né? Já como uma entidade representativa do futsal. E aí isso talvez tenha, e aí pegou, de repente, um treinador genioso, como é o caso do Leão, né? O Tafarel também tem bronca com o Leão, lá do Atlético Mineiro e tal, e a gente sabe, conhece o gênio do Leão, né? Conhece como é que é o comportamento. Eu acho que ele chegou a jogar de lateral esquerdo uma época, né, no São Paulo. Meio lateral esquerdo, né? E aí já foi que a gente imagina pro Mas aí já foi pro profissional, é isso que eu digo. A fama dele já o levou diretamente pro profissional. Quando a transição é mais cedo, isso é até benéfico para o jogador pelos fundamentos. Mas quando como foi Manuel Tobias, o próprio Mitchue já era cedo, mas não era tão cedo assim. Acabou não dando tão certo. Não teve a projeção. Porque eu digo, o futebol de salão, para o futebol de campo, e agora vai ser também para o futebol 7, mas para o futebol de campo, ele é o kart para o piloto de Fórmula 1 ou de qualquer outra categoria superior do automobilismo. Né? Quem teve a oportunidade de começar no kart, com certeza ele vai ter um diferencial nas categorias maiores. E quem começou no futebol de salão também vai ter um acréscimo muito grande para o futebol de campo. É verdade. Falar em futebol de campo, vamos passar para o futebol de campo. Já estamos recebendo alguns recados aqui. Meus amigos de longa... A gente começa a falar de futebol, né, do que fez, do que aconteceu e os amigos da época começam. Não estão te entregando, né? Mas pô... Mário Roberto Lopes, grande Maresco. Maresco é meu parceiro das peladas desde que a gente jogava ali na esquina da Múcio Teixeira, com a Ganso, que era um terreno baldio, que tinha 2 árvores no meio do campo que a gente tinha que driblar as árvores também, né? Mas para nós, tanto que o apelido desse terreno baldio que a gente jogava, sabe como é que era? Maracampinho. Era o nosso Maracanã, velho, Maracampinho. Nos criamos ali, grande Maresco. Agnello Jurgen, da lá em Santa Catarina, grande Nelinho, meu zagueiro no futebol praiano, fomos campeões por Tramandaí no futebol praiano. Grande Caetano Abreu, Caetano, trabalhamos muitos anos juntos na RBS, jogamos também futebol de campo, futebol de salão. O Caetano era craque, era tipo o Maradona, pequenininho, forte, podiam bater nele, estava sempre em pé e era um espetáculo. Parabéns. E ele está me fazendo... Pô, não sou merecedor de tanto aqui. O futebol de salão, o melhor goleiro foi você, Rogério. Obrigado, Caetano, tu é um amigão. Olha aqui, o Luiz Antônio Malma também está conosco. E o Assis Francisco Marini, olha, ele está perguntando, D'Alessandro no futebol 7, será que
que daria... O D'Alessandro, ele teria condições, ô Felipe? Com certeza. Qualidade técnica tem de sobra. Não seria por falta de qualidade, né? Eu percebo, nós tivemos Mas eu digo, tá, ok, idade, mas a gente sabe que o futebol de campo desgasta muito e tal. A gente tem jogadores que vieram do campo e eu sinto uma diferença muito grande na questão da intensidade, né? O futebol 7 ele é muito mais rápido, muito mais dinâmico. É isso aí. Então, por exemplo, o Renato Ferraz, né? Que é um jogador que atuou pelo Aimoré, já jogou em equipes pelo Campeonato Gaúcho inteiro, Ipiranga de Erechim. Ele joga conosco eventualmente, né, em competições esporádicas, e ele sente essa diferença. Ele, com 15, 20 minutos na quadra, é como se fosse o jogo inteiro, porque é muito intenso. Então, isso precisa ser dosado. E o próprio Falcão foi muito dosado nesse sentido na utilização pelo técnico Charles Cruz. Ele foi usado mais de maneira inteligente, começou as partidas, 10 minutos, descansa um pouco, roda, porque o futebol 7 permite isso, né? Ele tem a rotatividade. Que nem o futsal, é exatamente isso que eu ia falar. Exato. Tu pode ter, pela intensidade, tu pode tocar... Aliás, aí o D'Alessandro podia começar jogando, né? Porque hoje deixa o D'Alessandro no banco, se bem que agora ele parece que está começando aí a ser titular novamente. Bom, vamos falar do futebol de campo em seguidinha. Quero lembrar para vocês que, até para quem está querendo entrar em forma de novo, né? Para jogar o Fut7, ou mesmo futebol de campo, futsal, enfim, tá? O Centro de Treinamento Crossfire 21 está aí à disposição. O professor Leandro Brandão, que fez essa fusão do CT Ciclo 21 com o CT Crossfire, e agora tem uma abrangência de treinamento muito maior, inclusive com o CrossFit também. Tá? Então mande um WhatsApp lá, 51 código de área 99214 0889. 99214 0889, para você ter todas as informações a respeito dos treinamentos lá com o professor Leandro Brandão, no CT Crossfire 21. Vamos à mensagem. Agora você está liberado para se emocionar, tá? Aliás, como são as mensagens de Natal do Zafari sempre, né? Emocionantes e cativantes. Confira aí. As uvas passas, as cristalizadas, as framboesas. Fica uma delícia. Fica uma delícia, né? Aí baixa assim, essa é a primeira coisa, você tem que peneirar a farinha. Vai lá. Mãe, qual foi o melhor Natal da sua vida? O melhor Natal? Será que foi quando eu participei do coral da igreja? Eu era um anjinho, filha. Ou foi o Natal que eu ganhei o Faísca? Ele era sapeca. O Natal que iluminamos o nosso pinheiro foi mágico. Ai, e quando eu tava grávida de ti, você mexia o tempo todo. E quando a vovó me ensinou a fazer esse bolo. Seu filho? Acho que vai ser esse, mãe. Eu acho que vai ser o meu também. Muito legal, realmente muito legal, sempre criativas e, como eu disse, cativantes e emocionantes essas mensagens de Natal do Zafari. Olha aqui, como é muito legal também, né, a questão do Banrisul, porque agora com o Pix, né, chega de esperar. Com o Pix no seu Banrisul digital, você pode fazer transferências e pagamentos instantâneos. Transferências e pagamentos instantâneos. E também pode receber instantaneamente pelo Pix, né? E você sabe, Pix é no Banrisul. Banrisul e você, a parceria que faz a diferença.
Olha aqui, mais amigos mandando. Rodrigo Camargo, boa noite, Rogério, prazer em assistir você. Grande Carlos Eduardo Aires Moura, o Zico, grande Zico. O Zico, grande Rogério Lomba, jogava muito, grande goleiro. Ô Zico, tu acha, Zico? Ou eu pegava mais que o Lomba ainda, hein? Grande Zico. O Zico jogou muito tempo futsal pelo Gaúcho, né? Gaúcho lá do Menino Deus ali, no Clube Gaúcho, Grêmio Náutico Gaúcho. E aliás, o Zico é filho de uma grande figura do futebol, que foi o massagista Moura, o vô Moura. Vocês não conheceram porque vocês são jovens, mas eu, quando comecei a trabalhar, ainda teve um período, no meu início, que o vô Moura, como era tratado pelos jogadores, era o massagista do Internacional. E era uma figura carismática e emblemática do nosso futebol gaúcho aqui. Inclusive, eu quero um dia trazer o Zico aqui no programa para ele contar a história do Moura naquele Pan-Americano em que a seleção gaúcha representou o Brasil e nós fomos campeões no México. E o Moura, como massagista, teve uma participação decisiva, né, atrapalhando um atleta adversário num momento lá importante, né, que era contra nós. Então, tempos românticos do futebol. Catimba, fazendo uma catimba. Foi um pouco além. Parece que a maleta, que ela caiu dentro do campo na hora, coisas do gênero. Época romântica do futebol. Um grande abraço aí para o Zico. Já vamos de imediato colocar os melhores momentos aí do Grêmio. Vamos começar com o Grêmio, que tocou-lhe uma goleada de 4-0, né, para cima do Vasco da Gama. Agradou bastante vocês, o time do Grêmio? Olha, eu tenho até feito todas as ressalvas lá na Rádio Guaíba sobre os adversários. Claro que são adversários, a maioria deles. Teve São Paulo, teve Fluminense, tem o tamanho do desafio. O Guarani não é uma equipe forte, mas é um desafio de Libertadores. Mas, de qualquer jeito, claro que são adversários que tem que a gente fazer uma ressalva. Dito isso, o Grêmio está fazendo a sua parte. E está fazendo bem a sua parte. Está jogando bem, está fazendo... Até acho que tem errado, às vezes, em demasia, na última parte da jogada, não só na finalização, mas na tomada de decisão mesmo, se vai fazer o gol. Mas, enfim, faz 4-0, vem vencendo 16 jogos, o Grêmio vem fazendo a sua parte. E até pode ser exagerado, mas o jeito de jogar é dos bons tempos desses 4 anos do técnico Renato Portaluppi no comando do Grêmio. Aliás, hoje está fazendo aniversário a primeira conquista do Renato nessa fase. Exato. Hoje é 16. aniversário, 4 anos da conquista da Copa do Brasil de 2016. Dia 7 de dezembro, está fazendo aniversário. Exato. Eu acredito que, como o Gutierrez falou, apesar da questão dos adversários, é obrigação do time mais forte passar por cima do time mais fraco. Independente se for o Vasco, se é o Cuiabá, se é o Juventude, se o Grêmio é superior e a gente sabe que o Grêmio é superior, ele tem que fazer o resultado e com larga escala de resultado. No caso de ontem, que foi 4-0, o Grêmio passou com sobras pelo Vasco, passou com sobras pelo Guarani do Paraguai. Eu acho que isso é o mais correto a se fazer. E tem uma outra questão também, que é o seguinte: apesar do modelo ser dos melhores momentos de futebol, o Grêmio tem uma grande diferença para outros anos, que é o seu centroavante fazer gols. O Grêmio insistiu com vários centroavantes, começou lá com o Lucas Barrios, teve o André, teve outros jogadores que foram colocados pelo Renato, e eles faziam gols esporadicamente. O Diego Souza chegou a 20 gols na temporada em 40 jogos. 1 gol a cada 2 jogos, que é uma média excelente para um atacante. E eu vejo que esse crescimento tem a ver com 2 coisas. O primeiro, o time se ajeitou e começou a jogar e alimentar o Diego Souza. E o segundo é uma sombra do Diego Turim. Para mim, as duas coisas... Um bafinho na nuca... O bafo na nuca ajudou também o Diego Souza a voltar ao caminho do gol. Felipe? Sabe que me parecia bastante óbvio que o Grêmio subiria de produção na temporada quando o Renato parasse de cometer os erros que ele cometeu desde o início do ano de maneira recorrente, que era ter um primeiro volante por característica, não na característica do time dele, do time que ele jogava nos outros anos. Ele quis ter um cara mais forte, de mais imposição e com menos toque curto. E a gente viu que sempre que joga o Matheus Henrique e Maicon, sempre que jogam
Matheus Henrique e Darlan, jogadores de toque curto, de flutuação, o Grêmio consegue dominar o seu adversário. E ele acertou tanto isso que agora o Lucas Silva passa a ser até uma boa opção. Claro, pelas características ele é uma boa opção para banco. Tu fazia a referência, Felipe, ao Lucas Silva. O Jean-Pierre, que também que o Lucas Silva não é um primeiro volante. A gente tem que enfatizar isso sempre. Sim, o Grêmio tem esse meio campo tão leve que trata o Lucas Silva como... Mas não é. Mas é que ele tem uma característica diferente. O Lucas Silva ele tem o passe longo e o chute longo. Ele não joga curto. Ele não faz esse giro sobre o próprio corpo que Darlan, que Matheus Henrique, que Arthur, que Maicon, que são jogadores que têm mais essa capacidade de controlar a bola. O Jean-Pierre, muita gente elogiou. O Renato deu a 10 pro Jean-Pierre, sim. Era para ter dado em janeiro. Quem aqui na mesa não sabia que o Jean-Pierre devia ser o 10 do Grêmio? O Grêmio perdeu tempo no ano, mas o diferencial do Grêmio nesses 4 anos é que ele consegue corrigir quando algo está errado. Quando tem um caminho errado, o Romildo desce, conversa, contrata, muda alguma coisa e o caminho se corrige naturalmente. Perfeito. Aí é que eu entendo essas questões. O Jean-Pierre teve o problema de lesão, assim como o Maicon também teve problema de... Então, nós tivemos aí 2 jogadores, um já consolidado, que é o caso do Maicon, com problema de lesão recorrente. E continua, a gente sabe que o problema de cartilagem é complicado. Será cada vez mais uma opção ao time titular e não um titular. Mas ele ainda é um jogador pela imposição que ele tem no aspecto técnico e na imposição pessoal, eu diria até psicológica, para o grupo de jogadores do Grêmio e dos adversários também, né? Ele é muito importante começando o jogo e sendo titular. E o Darlan tem que ainda aprender algumas coisas mais dentro dessa dinâmica. E tem outro ponto que nós, às vezes, também cobramos muito sem observar algumas questões. Pensamos em quantos mudaram do time titular do Grêmio do ano passado para cá. Foi uma reformulação bastante grande no time, até pegar o entrosamento, até pegar a metodologia. Isso também, por vezes, demora. E o Grêmio tem sabido muito bem administrar esse tempo com o Romildo. Acho que é o grande mérito do Romildo, é saber dar tempo ao tempo, é saber respeitar os processos, o que, aí passando para o outro lado, para o Inter, o que o Inter não faz, né? O Inter destrói projetos. Nós não podemos esquecer Lucas Silva, que foi dos jogadores que foram agregados. O Lucas Silva, não vou falar nem do Diogo Barbosa, vamos considerar do meio campo para frente. O Everton, Luiz Fernando, o Ferreira não estava no profissional. O Ferreira não estava. Então, esses casos, o Jean-Pierre, por exemplo, era um problema de lesão, mas era um problema de comportamento também que estava criando um choque. E nós tivemos isso mais claramente com o Ferreirinha, que inclusive judicializou a questão com o Grêmio, e tivemos também, e que teve a ponto de sair do Grêmio, o Tassiano. Sim. O Tassiano chegou num momento e isso pouco vazou, pouco saiu. Mas se você lembrar, teve um momento antes de ser anunciada a negociação do Tassiano que aparecia, e agora ficava muito fácil porque não tem torcida, se ouvia as cobranças do Renato para o Tassiano. Vocês lembram disso? Sim. Lembram disso? Vocês sabem que E aí vai chegando num ponto que fica... Teve cobrança, e com o Ferreira agora também, né? Com o Ferreira também se ouve muito falar, Ferreirinha, faz isso, Ferreirinha, aquilo. Mas isso é do processo de amadurecimento do jogador e não só o amadurecimento. Mas alguns jogadores não entendem isso, esse é o grande problema. Mas aí é que está, por isso que a coisa com o Jean-Pierre cresceu, e a coisa com o Tassiano estava crescendo também. E aí, quando não houve a transferência dele, era para o Santos, né? Que estava para sair a transferência do Tassiano. Aí, então, se corrigiu o problema. Como se corrigiu com o Ferreirinha pela necessidade da venda do Everton e tudo mais. Precisava um jogador que tivesse essa característica. Mas eu digo assim, esse crescimento dos jogadores vai muito por isso que o Renato faz. E eu acho o Renato um cara extraordinário para esse tipo de coisa. Tanto para o crescimento do jovem, quanto para o crescimento de um jogador que vem de fora, já com muitos defeitos, vamos dizer assim, ou manias, para entrosar. E aí vem aquilo que disseste, Felipe. Demora esse processo, não é de uma hora para outra. Eu acho que tem um aspecto aí que eu concordo com o Kunrat pela questão de prever que o Grêmio iria evoluir. Pode parecer até um pouco de bobagem, mas é o grupo do Grêmio, é a temporada desses últimos 4 anos
em que eu vejo o grupo do Grêmio mais equilibrado, com mais opções para o Renato. Talvez o time 11 não seja o melhor time desse período, mas o grupo é o mais equilibrado, mais distribuído. Se pegar posição por posição, a gente vai ver que tem mais opções o Renato, e ele até tem utilizado melhor, tem modificado o time menos vezes do que em outras temporadas, talvez até pela dificuldade do grupo em outras épocas. Pois é, mas o engraçado dessa temporada é que o Renato, uma das coisas que o Renato mudou foi o fato de não descaracterizar o time entre uma competição e outra, né? O Campeonato Brasileiro, o Grêmio jogava basicamente com um time B, C. Jogava, às vezes, com um time C, um time completamente descaracterizado, porque a prioridade era a Copa do Brasil e a Libertadores. Entende-se, o Grêmio foi longe, o Grêmio chegou a 4 vezes a semifinal, 3 vezes a semifinal de Libertadores, chegou próximo também em Copa do Brasil, ganhou a Copa do Brasil, só que o Campeonato Brasileiro ficava de lado. Agora, o Grêmio também prioriza o Campeonato Brasileiro, porque entendeu que pode fazer dessa forma, colocar força máxima, ou pelo menos próximo da força máxima. Além disso, pode ser que mude. Mas vocês não concordam que também... Pode ser que mude, mas mudou a mentalidade. Sim, mesmo que fosse os 11 reservas hoje utilizados, e não é o que tem acontecido, e eu concordo, ainda assim, esses 11 eu vejo como mais forte o time do que outros times reservas de outros anos. Não, pode ser. Não é tão forte assim, mas possibilita o Renato trabalhar um pouquinho com mais concentração esse grupo. Aliás, vocês falaram a questão do título do Brasileiro. Vamos ouvir o Renato falando justamente sobre entrar na briga pelo título. Com todo o respeito, nunca saiu da minha cabeça, nunca saiu da cabeça do nosso grupo, nunca saiu da cabeça de ninguém aqui dentro do clube, que o Grêmio iria brigar pelo Campeonato Brasileiro também. Mas os apressadinhos, como sempre, né, como acontece todos os anos, na quinta, sexta rodada, já estavam falando um monte de coisa, que o Grêmio estava fora do Brasileiro e que o Grêmio não queria nada. Então, aquela ladainha, né, de sempre, de todo ano. Aqui dentro, a gente sempre continua o trabalho, independente da competição, do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Eu sempre falo para o meu grupo que a gente precisa andar nas 3 competições. Se vamos ganhar alguma, não sei, mas a gente briga nas 3. É Grêmio e Palmeiras. Então, o mais importante de tudo, acho que é o que o grupo vem fazendo. O Campeonato Brasileiro, a gente até admite que nós não começamos tão bem, mas isso não quer dizer que o Grêmio tinha largado. Hoje o Grêmio está aí, apesar de todos aqueles empates que muita gente criticava, e eu falava que lá na frente a gente ia ver. Pelo menos até o momento o Grêmio está no G4. Então é mais uma competição que o Grêmio entra pela briga. O Grêmio é favorito? Não, o Grêmio não é favorito em nenhuma competição. Falta muita coisa em todas as competições. Não é só o Grêmio, eu não vejo ninguém favorito hoje para ganhar uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, ou mesmo uma Libertadores. Eu acho que o mais importante é a gente continuar trabalhando e buscando a cada rodada os resultados que nos interessam, até porque a cada 3 dias o Grêmio sempre tem uma decisão, seja numa competição, seja na outra. Mas o importante é que não sempre estive, né? Satisfeito com o meu grupo, sei do potencial dele. Nós tínhamos vários jogadores fora e eu falei que no momento que todo mundo voltasse, o Grêmio era muito forte. E mais uma vez a gente está provando isso. E o Grêmio está encorpando, né? E a gente sabe que dentro de uma competição, quando o time começa a encorpar, entrosar aquilo que a gente fala, né, na gíria da liga, começa da liga, e parece que o Grêmio realmente está acontecendo isso, né? Só está correndo atrás de um prejuízo, né? Eu concordo com o Renato, que ele está bem no campeonato. É um dos melhores times da temporada, como ele disse, só com o Palmeiras disputando as 3, mas queira ou não queira, ficou para trás lá um prejuízo. Ele tem razão, perdeu muito pouco o Grêmio, mas tem muitos empates e isso faz dar uma certa distância para o São Paulo. Mas é essa fase que nós falamos anteriormente, onde o Grêmio teve uma série de problemas, tanto de encaixe dos novos jogadores, quanto esse problema Jean-Pierre, Tassiano, Ferreirinha. Teve problemas internos. O Grêmio ele passou por um momento de turbulência e o Renato ele é mestre da narrativa, né? Ele defende a narrativa dele e ele sabe como muito bem lidar com o torcedor gremista para que o torcedor compre a narrativa dele. Mas se não fossem os cornetinhas, hoje o Grêmio não estaria jogando da forma como está.
porque o Grêmio continuaria com o Thiago Neves, o Grêmio continuaria com o Klaus Câmara, que para mim foi um dos piores trabalhos de diretor executivo de futebol do Rio Grande do Sul nos últimos anos. Pífio, em comparação principalmente ao que o Zanotta fazia, que para mim era um cara muito diferenciado na sua função. Mas aí tu tem um comandante de gestão que é um cara extraordinário, que quando precisa, ele não precisa nem botar o pé na porta, ele só abre a porta. Quando ele abriu a porta do futebol do vestiário, tá? Aí as coisas já... Exatamente. Né? E aí o Grêmio voltou a ser Romildo. Grêmio. O Romildo é o grande comandante dessa nave. Sim, concordo totalmente. Agora, por falar isso, né, teve um momento assim, nós vamos passar para o Internacional, que veio fazer esse momento assim na decisão, nas horas decisivas. É uma coisa impressionante. Né? E é também responsabilidade do comando da gestão, do comandante da gestão. Né? Tanto que a gente elogia o Romildo a respeito disso, de ter essa competência e essa capacidade, eu, pelo menos, critico o Marcelo Medeiros por ter essa incompetência e essa incapacidade de ter jogado o Internacional aí nessa situação. Mas vamos falar disso em seguidinha, porque agora eu quero falar de uma coisa mais do que boa, de uma coisa ótima para vocês. Quero falar de churrasco, quero falar de filé. Estou falando do restaurante Churrascaria Santo Antônio, que é a primeira churrascaria do Brasil, né? A número 1 do Brasil, 85 anos de tradição. Né? Foi ali que surgiu o churrasco em Porto Alegre, na capital ou nas capitais. O churrasco saiu do fogo de chão do interior do estado para vir ganhar a capital. E aí você tem hoje no Santo Antônio outros pratos também no cardápio, como você está vendo alguns exemplos aí. Você pode ou ir no Santo Antônio agora ou ligar e pedir a teleentrega 32 22 31 30. 32 22 31 30 é o telefone da teleentrega do restaurante Churrascaria Santo Antônio. Vamos às mensagens do Banrisul, do ICD, Instituto da Criança com Diabetes, e do SESC, e nós voltamos em seguida para abordar o Internacional, que tem uma boca, né, ruim, torta pela frente, que é o Boca Juniors na quarta-feira. Já voltamos. Chega de esperar! Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo Pix, no seu Banrisul Digital. Basta você ter suas chaves cadastradas. Pode ser seu CPF, e-mail, número de telefone. Você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Tá na hora. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Prontos? Quem é que gosta de dançar? Quem dorme até tarde? Quem tem vontade de ir à escola? Quem tem diabetes? Quem pode ajudar as crianças que têm diabetes? Você aí. Ajude o Instituto da Criança com Diabetes a continuar cuidando da saúde de mais de 4.000 crianças. Faça a sua doação. Esta é a Jasmine. Ela tem um jeito muito positivo de levar a vida. Sim aqui, sim ali e sim ali também. E sim, Jasmine adora o seu trabalho porque lá é sempre assim. Quem é policial pode fazer parte do SESC? Sim. E barbeiro pode? Claro, com certeza. O SESC é para todo mundo, inclusive para você. SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. É isso aí, SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Olha, mensagens aqui, o Luiz Henrique Prates de Moura. Boa noite, Rogério. Futebol 7. Eu já jogava há quase 40 anos atrás no Paraná e a grama era natural. Mas hoje tem futebol 7 com grama natural também. Mas as competições são em grama sintética. Grama sintética. Até porque a grama sintética evoluiu muito, né? Espetacular. Utilizado nos essa grama do Allianz Parque aí, que é a mais recente dos estádios, é um negócio fantástico. E uma coisa é grama natural para receber um jogo de clube grande, de futebol 11, outra coisa são quadras que vão receber vários jogos durante a semana, claro, e depois da competição. Aí a grama natural não aguenta. Não aguenta. Bom, o Eliezer
Pires, o Eliezer, eu não vou me arriscar a pronunciar o teu outro sobrenome, vou tentar. Inchauster, é isso? Também está nos assistindo. Maria Aparecida Fernandes, boa noite, sempre ligada. Dali Tricolor. A Vera Custódio Barbosa também, gremista, nos acompanhando. Um beijo para Maria Aparecida e para a Vera também, que sempre estão ligadas conosco aqui. Por falar em ligado, fique ligado, porque se você tiver algum problema com o seu carro, problema de batida, raspão, às vezes nem arranha pintura, faz só um toque, fica aquele ovo para dentro e tal, né? Desamassamento sem pintura. Tá? Mas se precisar também alguma correção de pintura ou um trabalho maior, né? Rápidos reparos de pintura, você tem, ou trabalhos maiores também, você tem lá no O Martelinho. E o espelhamento, né? O espelhamento que deixa o seu carro aí realmente diferenciado, você passa na rua e é notado. Ou pelo menos, se você não vai ser notado, o seu carro com certeza será notado com o espelhamento lá do O Martelinho. Procure pelo Altemir lá, o Altemir, né, está à sua disposição. O Martelinho, telefone 3533 3727, 3533 3727, fica na zona norte de Porto Alegre, ali na Avenida General Emílio Lúcio Esteves, 493, quase esquina com a Sertório. É craque. Pessoal lá do Altemir, né? Você pode confiar. E falar em confiar, bom, até que foi um bom resultado, né? 2-2 contra o Atlético Mineiro. Vamos colocar os lances aí do empate do Internacional. Saiu na frente, tomou a virada e no final da partida conseguiu o empate. Ainda bem que não tinha pênalti para bater, né? Porque o Internacional, quando consegue um resultado positivo no fim do jogo, como foi com o América, vai para os pênaltis e estraga tudo. E foi a primeira vez que o Atlético teve menos chutes, tanto a gol quanto chutes no geral, do que o seu adversário. Claro que algumas coisas têm que ser observadas, não somente esse número, mas é um mérito um pouco do Inter, ou também alguns erros, né, do Atlético. Mas também não dá para ficar só nos méritos do Atlético, ou, no caso, achar que o Inter não tem nenhuma responsabilidade, pelo menos conseguir sim um bom resultado e até um bom desempenho, perto de outros jogos e outros adversários. O Inter, claro que pelas circunstâncias, perdia o jogo e buscava o empate, depois conseguiu até mais chance que o Atlético. Mas, olha, a gente viu tanta atuação, vamos dizer, ruim do Internacional nos últimos jogos, que essa fica aí de razoável para bom até, né? Fica uma boa atuação. E o Internacional está num processo de mutação, né? E é inevitável agora, né? Não tem... O Inter implodiu um projeto, né? O Inter implodiu algo que podia dar um título que não vinha há muito tempo. E se vendeu uma narrativa de um culpado, que era o traidor e tal, toda aquela coisa, mas o fato é que depois que o Poder saiu, o Inter acabou como equipe. Isso é narrativa, né? Eu não consegui ver esse jogo porque eu estava na final do Fut7, né? Mas, pelos melhores momentos e tudo, parece que o Inter pelo menos conseguiu criar mais, né? Porque nos últimos jogos, o que mais me surpreendia era a ausência total de uma identidade, a ausência total de uma estratégia. A gente não sabia o que o time do Abel queria fazer em campo. Tu não sabia se o time ia marcar pressão, se o time ia esperar a meia pressão, se ia marcar atrás, se ia tentar propor com a bola, se ia tentar roubar a bola rápido. Não se sabia nem direito o esquema tático do Inter. O Inter tinha 3, 4 esquema táticos dentro de 90 minutos, que é uma coisa absurda. Mas será que a contribuição para isso, até eu queria que rodasse de novo, porque tem algumas particularidades que eu queria falar dos lances do Internacional, especialmente naquilo que eu entendo que os lances terminam mostrando o que é um bom jogador que teve uma grande fase e o que é um jogador que pode ser um grande jogador que ainda não vive essa grande fase. Tem 2 lances aí que para mim são emblemáticos do ataque do Internacional. Posso falar de um cara? Bruno Praxedes. Não é esse aí que nós vimos do Musto, né? Não é esse aí do Musto. Em qual das duas o Musto tá? O Praxedes é muito bola, muito. Já devia estar jogando no Tem que ter paciência com ele também. Que o Internacional não consegue fazer aquilo que o Grêmio faz com muita propriedade, que é a transição. Acho que o cenário também não permite muito, né? Pois é, mas a pressão pelo resultado dificulta isso um pouco. Há quanto tempo que é isso que o Internacional não é verdade. Consegue, tem que utilizar mais, tem que ter mais coragem para utilizar. Acho que até agora está utilizando. Preparar melhor. Eu acho que o lance... Mas o cenário eu acho que atrapalha um pouco. Deixa eu ver se não é esse. Não.
é um outro lance que nós vamos ver o Thiago Galhardo chegar. Esse lance, olha aí, olha o Thiago Galhardo. A escolha que ele faz é um bico na cara do goleiro. De olho fechado, praticamente. É um bico na cara do goleiro. E agora a gente vai ver o que faz um jogador que é diferenciado e que pode ser um grande jogador, que é o Peglo. Ele não dá um bico na cara do goleiro. Ele procura, tá, um espaço para colocar. O Thiago estava um pouquinho mais afastado, tinha que ser um chute mais forte, ok. Mas não fechar o olho e largar. Então essa é a diferença que eu vejo de um jogador bom, Thiago Galhardo, que viveu uma grande fase, por circunstâncias específicas, né? E um jogador pelo que esquema, pode ser... né? Pelo técnico, e um o Galhardo jogou pode... tudo que jogou pelo técnico. E um jogador que pode ser diferenciado, que mostra em alguns lances individuais, como foi esse, no caso do gol do Peglo, o gol de empate, que pode vir a ser bem trabalhado um grande jogador, assim como o Praxedes. O problema do Peglo foi a lesão, né, que impediu ele ser utilizado também agora no início do ano. Então, ele é um jogador com muita expectativa, seleção sub-17, um cara que sempre esteve entre os protagonistas quando jogou. E o Praxedes, para mim, é um baita de um jogador. Volante que o Inter não tem há muito tempo, que é o volante do toque. E pela escassez, pelas lesões que o Inter tem, desfalques, tudo isso somado, é inevitável que se utilize os garotos. E um clube do tamanho do Inter também é inevitável que não saiam bons jogadores da base. Eu lembro que eu estive aqui depois da eliminação do Inter para o América Mineiro e a gente discutiu se a questão do Thiago Galhardo ela era se ele desaprendeu a jogar ou era falta de confiança. E eu, naquela época, eu tinha defendido que era falta de confiança. E isso se vê claramente. Esse lance do Galhardo, na época do Cudê, ele faria o gol com total tranquilidade, porque ele estava com a confiança em alta, o esquema lhe beneficiava, o treinador tirava dele o melhor, e agora ele está meio perdido, assim, ele foi colocado como uma referência de ataque, né, no 4-2-3-1, ele é o 1 lá da frente, para dividir bola, para tentar bola por cima, algo que seria do Guerreiro, do Abel Hernandes, né, e não é a característica dele. Não é. Tiraram a confiança do Galhardo e isso se vê nos lances em que ele tem a possibilidade de finalizar, de tentar um passe, uma jogada diferente. E sobre a base, eu queria só pontuar uma coisa, que é justamente isso que tu falaste, Rogério. A questão do Grêmio e do Inter, esse ano elas foram um pouco parecidas no sentido do seguinte, o Renato demorou a colocar jogadores de base, mas ele confia. Quando ele coloca os jogadores, ele confia e ele deixa os jogadores errarem. Se o Ferreira vai lá, erra um lance, ele tem a possibilidade de voltar e tentar de novo. Se o Darlan faz um erro e depois ele volta. Com o Inter é diferente. Se o jogador erra, ele é arquivado. O Peglo, por exemplo, com o Abel Braga, ele jogou... No primeiro jogo do Abel, ele foi colocado, o Abel tirou ele e nunca mais colocou. Por algum erro. Mas o Abel nem conhecia. Não conhecia nem o nome. Pois é. O próprio Cudê, né? Chegou o Maurício, tinha o Peglo, esses jogadores mais jovens, ele sempre fala que tem que jogar a primeira divisão, tem que ainda passar por tudo isso. A diferença... Então, eu acho que todos têm essa ideia, mas tem que começar a colocar mais. Pois é. E quando eu não digo base, né? Digo jovens, porque Yuri Alberto e Maurício assim, não ó, é que nem a história que muitas vezes se ouviu assim, pô, mas por que tu vai colocar... Tem um jogo lá, sei lá, Boca e Inter agora, tá? Aí tu tem a possibilidade de colocar o Maurício, que tem 19 anos, mas tu tem o D'Alessandro com 39. Aí tu vai priorizar o D'Alessandro e depois na entrevista vai se perguntar, mas por que jogou o D'Alessandro e o Maurício? Pela experiência. Mas o jogador só vai ter experiência se ele jogar, se ele estiver em campo, se ele participar. Aí, João, eu quero te dizer o seguinte... Eu entendo que o Cudê vinha fazendo esse trabalho, porque nós já falamos aqui muitas vezes, o Internacional não tem o mesmo trabalho de preparo para os jogadores que tem o Grêmio. Os jogadores do Grêmio, sejam eles jovens vindos ou da base ou de fora, eles têm um preparo melhor e maior quando chegam no profissional. Tá? O Internacional não tem isso. Até o tempo, né, Rogério? A gente diz jovens, mas todos acima de 20 no Grêmio. Não, 20, exatamente, 21. Porque tem essa transição do Grêmio. E quando eu vinha para cá, eu vi uma manifestação do Romildo Bolzan Neto, que cuida da transição. Sim, do grupo de transição. Do grupo de transição. E me parece que é muito importante esse trabalho feito no grupo de transição. Ele dizia, o jogador pode subir, mas pode voltar também para o grupo de transição. Não é? Porque aí ele vai pegando mais casca para chegar no problema. E o que eu vejo que o Cudê fazia era justamente isso. O Cudê precisava, inclusive, mostrar resultado e ele montou um time, teve prejuízo realmente com as lesões que teve, não é?
O primeiro a se lesionar foi o Guerreiro. Foi o Guerreiro. Bom, Saravia, o Guerreiro vem cedo. Depois o Saravia e o Bosquilha por último. O próprio Peglo ficou fora. Teve outros no meio do caminho. O Yuri Alberto chegou e ficou fora. E não teve substitutos à altura para esses jogadores. E eram jogadores que faziam a diferença, né? E aí, o que houve? Ou ele apressava a subida de jogadores que poderiam, inclusive, ser queimados, tá? Ou então ele tinha que manter o mesmo time. E aí começou a ter a queda do time do Internacional. Mas ainda era líder, né? Não dá para esquecer que Sim, o Inter era líder do campeonato brasileiro. Por isso que eu entendo que ele deveria ter sido... liderou, né, até a última. Ele deveria ter sido mantido, porque ele estava buscando soluções. E era obrigatório que a direção do Internacional desse soluções para ele trazer... Só que aí bate uma questão. A dívida de curtíssimo prazo do Internacional, onde o Internacional não tem mais a capacidade de endividamento para esse ano. Porque senão não vai como fechar, mesmo que tenha suplementação orçamentária, não fecha as contas esse ano. Já tem um déficit grande, né? Tem. Mas a questão é bater. O déficit vai existir. Sim, sempre se joga para frente. Sempre. Agora nem Vocês isso. sabem que em relação às categorias de base, me parece que o Inter é muito mais afobado. Ele sobra o atleta para o profissional e ele já quer que esse atleta entre no time e jogue. O Grêmio, a gente vê um processo muito diferente. O PP, ele subiu e ficou muito tempo treinando com o profissional. Entrou em partidas eventuais com o time reserva, daqui a pouco começou a entrar no time titular. O torcedor do Inter, talvez pela angústia de não ter uma projeção de um jovem craque há muito tempo, quer que o cara saia da base, entre no time, jogue, decida. Não dá. E o Grêmio trabalha muito melhor nesse sentido, porque o Renato também, ele coloca os jovens com o time titular. Uma coisa é tu colocar um Ferreira em todo um esquema de time titular. Outra coisa é tu colocar um Peglo no time reserva que vai jogar fora de casa. Eles já processo consolidado já no Grêmio. Consolidado. No Inter eles vão fazer parte de Com toda essa dificuldade, o Internacional tem que reverter a derrota que teve aqui no Beira-Rio para o Boca Juniors. Vamos saber, o técnico não vai ser o Leomir, já vai ser o Abel, mas quem falou sobre o Boca Juniors foi ainda o Leomir, que comandou o Internacional diante do Atlético ontem. Vamos acompanhar. O Edenilson acho que só não jogou hoje por causa do problema do Covid que ele teve, né? Não deu tempo, até acho que deu negativo, não tenho certeza, mas não deu tempo por causa dos protocolos da CBF, né? Então, como eu falei, amanhã começa a preparação, né, para a equipe que vai começar na quarta-feira, né? Amanhã à tarde, quando chegar, já tem treino, vai reunir todo o pessoal, e aí o Abel já vai começar a decidir aí a melhor equipe para o jogo de quarta, que é um jogo fundamental para o Inter aí nessa temporada, e a gente tem bastante confiança que nós temos condições de buscar essa classificação lá em Buenos Aires. Porque se o Internacional não classificar, né, diante do Boca, acabou a temporada para o Internacional, né? Vamos combinar que acabou a temporada, porque hoje o Internacional é o 8º colocado no Campeonato Brasileiro. 38 já viu o São Paulo distanciar, né? E não Inter é sexto. Hein? Sexto, por critérios é sexto. Por critérios é sexto. Mas não ganhou nada, passou um mês. Há quantos jogos que o Internacional não vence? Campeonato no Brasileiro, 50 dias. 50 dias no São Brasileiro. 6 jogos, eu acho, né? 5 derrotas e um empate. Então, a temporada acaba, porque alguém tem a ilusão que o Internacional vai conseguir se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro? A boa notícia para o Inter é que o Odair está indo embora do Fluminense, né? O Odair vai para a Arábia, então é um concorrente, digamos assim, vai desmantelar, vai desmantelar um trabalho que estava sendo muito bem feito pelo Odair. Se o Fluminense não sai o Odair, sai jogador, né? O tempo inteiro o Fluminense perde jogador. Mas se o Internacional não classifica, aí passa a ser só eleição, né? Uma semana de eleição e depois vai mais a mudança de direção, vai ser um negócio... Vai torcer para os brasileiros e para tentar pegar uma 7ª vaga de brasileiro, de uma 6ª vaga, daqui a pouco surgindo, né? Que acontece. O Inter tem que tentar brigar para o Libertadores. Claro, vai passar por um processo eleitoral, né? Vai trocar a gestão, mas o Inter ele tem que se preocupar mais em se consolidar do que o desespero atual da semana, do mês. Eu concordo contigo, acho que a temporada, infelizmente, está indo por água abaixo, há uma esperança. Se passa pelo Boca, claro que ela aumenta, ela revigora, ela volta, enfim. Mas não é o que temos agora, né? A gente está vendo o Inter muito desestabilizado e tem que começar a pensar para nem só o ano que vem, os anos que estão por vir. O Inter está muito em cima do lance, assim. Por falar em Boca, né? O Alceu Freitas Júnior pergunta, boa noite, Rogério.
Programa sempre ótimo. Obrigado, Alceu. Pergunto, o que o Inter deve mudar no esquema tático ou até mesmo na escalação para reverter essa desvantagem contra o Boca? Eu acho que não tem muito o que mudar na escalação. Esquema tático não tem muito o que mudar. E deixar o time um pouco mais veloz, eu acho que é possível. É necessário, não é possível. Né? Eu acho que a primeira atitude, e talvez o jogo do Atlético tenha sido definitivo para isso, é manter o Yuri Alberto como titular, né? Porque o Yuri Alberto fez 3 gols, né? Os últimos, se eu não me engano, os últimos 6 gols, 3 foram feitos por ele. Foi só a gurizada, Yuri Alberto, o Nonato, o Peglo Maurício e o Maurício. Isso. E primeiro a manutenção dele. E eu acredito que assim tem pouco tempo para treinar. O Inter deveria se inspirar, pelo menos a comissão técnica, se inspirar no que deu certo até agora com o Kudê. Tentar mexer o mínimo possível. O Edenilson, por exemplo, foi deslocado de função. O Patrick foi deslocado de função. O Thiago Galhardo foi tirado da função onde ele rendia melhor. Então, é tentar acertar isso, observar o que estava dando certo e encarar o jogo. O Inter não tem muito mais o que fazer, a não ser ir lá na Bomboneira e arriscar, tentar alguma coisa, porque tem que pelo menos ganhar o jogo. Isso foi o que mais me causou estranheza, porque essa comissão técnica ela não veio para um time que está mal, perdendo, que demitiu o treinador, que precisa mudar. Ela vem, teoricamente, para continuar um bom trabalho que era feito, um trabalho razoável. Mas aí tem que ter o conceito já desse trabalho. Então eu me levo a crer isso. Então eu concluo que realmente faltou, de repente, uma capacidade para desenvolver, continuar a desenvolver aquele jogo. Guti e Distman, tá? O Abel veio numa ação entre amigos, entre o Marcelo Medeiros e o Abel Braga. Sim. Não houve nenhum critério técnico do presidente do Internacional para a contratação do Abel Braga. Pro bem do Abel Foi apenas e do Inter, uma questão de amizade, de relacionamento, mais nada. Pro bem do Abel e do Inter, claro que a gente não pode decidir por um cara que tem uma carreira que ele tem, mas o Inter poderia ter apostado em alguém mais barato, né, com um salário de alguém mais emergente. Mas dentro de um conceito daquilo que vinha sendo o time. Numa fase mais inicial de carreira, mas dentro do conceito mais próximo, né? Porque até é difícil achar aqui no Brasil. O treinamento era muito específico do Inter, né? A questão da marcação-pressão, do perde-ganha, do poucos toques para chegar ao gol. Inclusive, os torcedores do Inter nunca entenderam isso muito bem como uma característica positiva do time, né? Queriam um time com mais toque, o time não joga bonito. Muita gente dizia, mas era a característica imposta, era o estilo de jogo. E até pela qualidade do elenco que ele tinha, dos jogadores. É o caminho que encontra, né? Não tem como. Gente, o programa passou rápido, hein? Quero agradecer João Distman, Felipe Conrad e grande Guti. Tá, comentarista, hein? Comentarista. Gutierrez Sanches, Rádio Guaíba. Tá certo? Valeu, obrigado. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquei devendo aqui para o Sérgio Luiz Ritt Moreira, para o Luciano Paiva, para o Marco Antônio de Oliveira, para o Rafael Stalevieri. Perguntou do Thiago se já vazou. Não vazou ainda. Só hoje que ele tinha compromisso. O Thiago, o Jackson Chiesa também. Gente, na sequência, chegando 2 toques com o comando do Cadu Oliveira. E amanhã nós não teremos o Virando o Jogo, porque amanhã é uma programação especial com a entrega do Prêmio Press, edição 2020, com o comando do jornalista Júlio Ribeiro. Tá certo? Então, até quarta-feira. Tchau, obrigado. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. O Pix está no Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. E Fê Comércio Sesc Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado.